Análise, este balanço, André Moraes é especialista em proteção civil, está também connosco esta noite, também coordenador da Proteção Civil do Montijo. Obrigado por se juntar a nós. Como é que avalia estas palavras quando estamos a falar, palavras do Ministro da Administração Interna, de uma próxima semana com um período muito difícil e por isso é preciso também ter unidades de reserva? O que é isto de unidades de reserva? Boa tarde, obrigado José Pedro pelo convite. Na verdade temos um ministro que assume, um ministro que comunica, um ministro que vai ao terreno, um ministro que tenta se capacitar cada vez mais para poder comunicar corretamente com a população e com aqueles que o ouvem, com os jornalistas, um ministro que está disponível para poder fazer um trabalho que ele sabe que à partida é um trabalho muito difícil, porque falar de incêndios é entrar no comboio já com ele em andamento, mas parece-me que temos alguém que assume o papel de intervenção, de participação e assume até propriamente para ele a assunção da sua responsabilização naquilo que é o trabalho de prevenção. O que eu quero dizer com isto é a colocação de equipas em bases de apoio logístico, ou seja, vai haver certamente equipas a reforçar na próxima semana de outras zonas do país em zonas estratégicas, ou seja, reforço destas equipas para, em caso de ocorrência significativa, possam ser injetadas e não fazer uma mobilização muito grande. Eu diria que ao longo do país vão estar equipas, certamente, brigadas, grupos de reforço, que estarão pré-posicionados para rapidamente serem colocados onde haja essa necessidade e dar uma ressalva que a ativação do mecanismo de proteção civil e dos acordos bilaterais com Espanha e com Marrocos faz todo o sentido por uma questão de análise. Se no passado dissemos que atuámos tarde, neste ano podemos dizer que em julho já estamos a pedir ajuda. Na verdade é uma leitura, temos que ser criteriosos, temos que ser corretos com aquilo que fazemos e com aquilo que dizemos e na verdade as condições meteorológicas são bastante complexas, qualquer foco de incêndio tem um comportamento extremo, um comportamento rápido de desenvolvimento pelas condições que tem, pouca recuperação noturna, ou diria quase nula, uma temperatura bastante alta durante o dia e durante a noite, vento significativo, umidades baixas, o que leva a que haja, na verdade, um grande perigosidade sobre aquilo que é os incêndios e também aquilo que o nosso Ministro está a dizer é factual, ou seja, a próxima semana é uma semana também muito complexa pela continuidade destas condições meteorológicas e não podemos esquecer que estas condições vão influenciar aquilo que é a decisão e a análise dos incêndios. Quando estamos a falar nesse mecanismo de proteção civil europeu que também foi acionado, esse mecanismo, sobretudo, é para meios terrestres, meios aéreos. Podemos contar também com profissionais que podem chegar para ajudar ao combate à chama? Normalmente o país que pede ajuda tipifica e quantifica aquilo que pretende e depois os países da União Europeia disponibilizam aquilo que podem. Eu diria que certamente foram pedidos meios aéreos, não sei se foram pedidas unidades terrestres, mas a UME já está em Portugal, não sei se foi diretamente sobre o mecanismo, se foi diretamente sobre o protocolo que nós temos com Espanha, ou seja, aquilo que existe, mas na verdade também soube há pouco tempo que a Itália também disponibilizou meios aéreos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a União Europeia está a disponibilizar mediante aquilo que foi o pedido e por isso eu diria que certamente o Governo de Portugal disse claramente o que é que tinha como objetivo e a União Europeia, os países da União Europeia estão por si só também eles a dar resposta àquilo que é a disponibilidade de cada país, até porque também temos eventos destes noutros territórios a nível europeu e por isso nem todos podem disponibilizar meios e recursos desta forma e por isso aquilo que aconteceu com o Marrocos é na verdade um efetivo importante porque os protocolos, ou seja, os acordos bilaterais que existem também têm esta função de poder rapidamente acertar e alinhar parcerias que trazem na verdade mais valias para aquilo que é a efetividade do combate aos incêndios e a preparação e também a mitigação deste risco. O Ministro da Administração Interna não descarta, André, a manutenção do estado de alerta, mantendo-se este cenário de altas temperaturas. É, no seu entender, o mais aconselhável nesta altura? Na minha opinião, daquilo que é a análise meteorológica para a próxima semana, será sempre acertado, sempre que nós tenhamos um fator gravoso, ou seja, temperatura alta, umidades muito baixas, recuperação noturna quase inexistente
e na verdade estamos já a viver uma situação de alguma complexidade, alguns incêndios de alguma magnitude, de alguma complexidade. Parece-me que é uma linha de continuidade e não vejo como mal nós podemos continuar a trabalhar sobre aquilo que é uma situação de alerta, até porque limita e restringe algumas práticas que podem ser dolosas. Mas na verdade não foi durante o dia. Este incêndio de Vozela não começou durante o dia, não aconteceu com a utilização de algum tipo de equipamento florestal, não aconteceu por nenhum utilizador da floresta, foi certamente alguém de forma dolosa que o fez. Isto prova que muitas das vezes não é só por restringir e proibir que as coisas não acontecem, porque quando existe o dolo, quando existe a necessidade de fazer esta prática criminosa, nós nunca vamos conseguir ser capazes de responder a nada, porque está muito intrinsecamente ligado ao ser humano. Por muita prevenção, por muita capacitação, se houver vontade de fazer mal, esse mal irá acontecer. Agora há uma conjugação de vários fatores que levam que este mal possa desenvolver-se mais rapidamente. As questões meteorológicas, a dificuldade de limpeza dos terrenos, como disse o Ministro, relativamente àquilo que é a propriedade privada, que também não é simples, tudo isto em conjunto faz com que estejamos a assistir a isto mais um ano e, na minha opinião, nós precisamos de repensar o espaço florestal na ótica do seu ordenamento e na ótica da sua utilização. Temos que voltar a valorizar o interior, temos que voltar a valorizar aquilo que é o espaço agrícola e rural, aproveitar a floresta como um potencial económico, fazer com que a floresta e a parte agrícola sejam também um motor económico, de economia circular e também daquilo que é a utilização do espaço florestal. Durante muitos anos nós tivemos a utilização do espaço florestal como um fator agregador daquilo que era a população do interior e a população rural, e de um momento para o outro começámos a despovoar o nosso território e com isso o abandono, porque as pessoas não veem a parte agrícola florestal como mais-valia. E na verdade isso tem que ser um paradigma que tem que ser mudado, e para isso precisamos de políticas públicas que possam ir de encontro a isso. Aliás, André, vamos, inclusivamente, está a falar na questão do despovoamento, vamos olhar também para uma zona, através da reportagem do jornalista Manuel Jorge Bento, em Águeda, onde, inclusivamente, a população é que tem chegado no momento inicial para o combate nas zonas mais críticas. Vamos à reportagem. Boa tarde. Ajudam sobretudo os próprios operacionais que estão no combate a este incêndio que não dá tréguas. Nós há pouco estávamos junto a um posto de abastecimento de combustíveis em Castanheira do Voga. Ora, agora, a poucas centenas de metros, entretanto, uma coluna de fumo denso e negro obrigou a cortar o trânsito da Estrada Nacional 230. É este o ponto do corte de trânsito, até porque, segundo nos indicaram, as chamas estavam do lado direito, do lado com uma altitude mais baixa, e passaram para o outro lado da estrada em direção também a Massadas, sendo que aqui o perigo são algumas habitações que ficam pelo caminho, mas tudo o resto é uma zona florestal bastante densa que não tem sido possível controlar o incêndio que vai reacendendo nos sítios e deflagrando noutros. São vários os operacionais, dezenas de operacionais que entretanto foram acionados aqui para este local onde nos encontramos. Há vários deles que estão já espalhados pela massa florestal aqui desta zona, precisamente para tentarem controlar o incêndio. Estava aqui relativamente próximo da igreja de Castanheira do Voga, passou a Estrada Nacional 230, que agora está também cortada ao trânsito, e passou para a zona florestal do outro lado desta estrada, em direção a Massadas. E o problema é que o vento pode agora transportar esse fogo, essas chamas, precisamente para essa zona que tem bastantes habitações. É uma localidade aqui precisamente do concelho de Águeda, e por isso mesmo os bombeiros vão fazendo aqui um trabalho bastante intenso, um esforço bastante intenso para conter o avançar das chamas e para evitar que elas cheguem a Massadas, portanto essa zona que é mais habitacional
possível. Entretanto, também os operacionais têm tido o apoio de alguns populares, algumas pessoas que trabalham na floresta, estão habituadas com Moto 4, com carrinhas, levam alguns bidões para despejarem também água em pontos mais localizados, fazendo também, de certa forma, um trabalho de combate e, ao mesmo tempo, também de rescaldo depois das chamas estarem já apagadas. E certo é que este é um incêndio que deflagrou em Vozela e que não tem dado aqui descanso do lado de Águeda. Muitas pessoas que não dormem durante a noite e, como vemos, esta é uma mancha florestal extensa. Indicavam-nos que o fogo nesta zona aqui de Castanheira iniciou do lado direito destas imagens e depois passou a Estrada Nacional para o lado esquerdo, mas a frente do lado direito continua a progredir e por isso mesmo não há muito a fazer, é tentar combater dentro do possível para que este fogo não se torne ainda pior. Há várias pessoas que vão tentando combater as chamas, enfim, uma situação que é também um pouco complicada. As pessoas tentam naturalmente ajudar como podem. Isto enquanto também naturalmente os operacionais, as autoridades vão tentando ajudar da maneira que podem. Boa tarde, vocês vão ajudando como podem, não é? Exatamente, estamos aqui para ver se salvamos a lenha. Como é que vocês podem, eventualmente, se aqui chegar o fogo, como é que podem extingui-lo? Aqui está aqui agora os da GNR, vai ser vão ajudar um bocadinho, talvez. Mas aqui o fogo passou de um lado para o outro da estrada, não é? Está a chegar aqui e ali. Passou de um lado para o outro para a estrada, está aqui da parte de baixo, estamos à espera que ele chegue aqui. Ou seja, tem fogo deste lado e daquele também. De um lado e do outro, está aqui a 200 metros daqui. Ali também em direção a Massadas. Sim, Massadas e aqui. Uma situação muito complicada. Já tinha ardido aqui agora nos últimos dias, nas últimas horas, ou seja... Ardeu ontem ali, daquele lado ardeu ontem. Aqui nesta zona não tinha? Não parou ali e hoje... Ou seja, tem aqui a floresta toda para arder, basicamente. Para arder, exato. Estamos à espera que ele cá chegue. A ver se salvamos a lenha. Tem aqui as pilhas da lenha, já rachadinha, a ver se não arde, se arder, olha. Você é daqui de Castanheira? Casa. Moro aqui, na igreja. Aqui é a igreja, não é Castanheira, é a igreja. É a igreja, o lugar da igreja. O lugar da igreja. Exatamente, o lugar da igreja. Enfim, conseguiu dormir nas últimas noites porque o fogo não andava por aqui? A última dormi bem, a outra não dormi. Ardeu-se uma galera carregada de madeira e só hoje é que tive coragem de lá ir vê-la. Foi completo. Veio a galera e a madeira. Enfim, este fogo não está a dar descanso. Não há descanso. E agora estamos aqui em casa do meu filho, salvamos a casa. Esta casa aqui é do seu filho? É do meu filho, estamos a ver se salvamos isto. Mas está cá sempre ou... Não, mora cá, ele mora aqui. Mora mesmo? Aquele rapaz está ali, aquele que está ali, é aqui, e a lenha dele. E estamos a ver, como está aqui encostado à floresta, é a primeira casa, a ver se salva. Como é que se chama? José Agostinho Henriques. Sr. José Henriques, muito obrigado pelas suas palavras e como vemos ali ao fundo desta estrada, vemos precisamente que o fogo está mesmo ali a chegar, já vemos ali uma coluna de fumo negro e denso e aqui estava-me a dizer que há oficinas, é isso? Aqui estão ali as oficinas ali e estão a ver se conseguem salvá-las. Estão no meio da floresta. Oficinas com automóveis, não é? Sim. Ou seja, tem produto de combustível também. Tem combustível, são de reparações de automóveis. Mas o fogo lá está, se está ainda já deste lado, está de um lado e do outro. Está de um lado e do outro, portanto deste lado pode chegar aqui, não é? Pode, não, aqui chega. E daqui também vai chegar aqui, que os bombeiros estão ali debaixo de uma linha de alta tensão, foram para lá agora 7 carros mais ou menos, e estão a tentar defendê-lo ali e a gente vai ver se não arda os montes da lenha, olha, cobrimos com os plásticos, lenha de carvalho, rachada, e é assim. Não está fácil, não é? Não está fácil, como dizia aqui este seu amigo, ou colega, ou vizinho. É mesmo vizinho, estamos aqui vizinhos. Isto não tem sido dias fáceis? Não tem sido dias fáceis. Já há 10 anos aconteceu isso. É sempre no mês 6 aqui. E agora é igual. Quando acabar em 6 aqui. A casa do filho ali, a dele ali, a minha é logo ali à frente. Há 10 anos, os bombeiros acolá não havia ninguém, tirou tudo para fora, eu mais a minha mulher que está ali, vimos desgraçados para salvar a filha da polícia da casa. Agora já tiraram a madeira de lá para fora, já lutearam aquilo, já estamos um bocadinho mais aliviados. Mas aquela zona do eucalipto está toda ali à frente, vai lá bater com a nossa casa. Vamos lá ver se o salvam daqui para cima ou se não salvam.
Isto não está fácil. Nem sequer se pode descansar em condições. Pode descansar. Temos que recuperar aqui, a ver se eles conseguem trabalhar aqui. Se não conseguem trabalhar aqui, aquela fachada toda que está colada, tem a linha de alta tensão do lado de lá e a nossa casa é daquele lado de lá, aquela fachada ali também vai toda embora. Vamos esperar para ver. Não está fácil, não é? Não está fácil. Como é que se chama? Zé Carlos. Sr. José Carlos, muito obrigado pelas suas palavras neste momento, que naturalmente não é propriamente fácil, com o fogo que, como vemos, está quer de um lado, quer do outro da Estrada Nacional 230, aqui nesta zona, no lugar de Igreja, aqui junto à Castanheira do Voga, no concelho de Águeda. Vemos que há já dezenas e dezenas de operacionais de bombeiros que têm estado aqui a combater as chamas. Estavam ainda há pouco num posto de abastecimento de combustíveis aqui bem próximo, dirigiram-se de imediato para aqui, até porque há linhas de alta tensão, há habitações, há uma Estrada Nacional que nesta altura já está cortada ao trânsito neste troço, portanto, uma tarde que não será fácil, quer para os bombeiros, quer para quem cá vive. Voltamos à análise depois da reportagem com o André Moraes. André, queria colocar-lhes ainda uma questão relativamente a esta convivência entre populares e agentes de proteção civil. Vimos agora aqui o Manuel Jorge Bento, que estava a entrevistar umas pessoas, a perguntar-lhes como é que se podiam proteger ali se o fogo chegasse. Mas ouvíamos também há pouco, quer o Ministro, quer também a Proteção Civil, a dar conselhos à população para que não se chegue junto à frente de fogo. Como é que podemos fazer esta convivência entre um lado e outro, sendo que quando as pessoas veem o fogo a chegar perto das suas casas e da sua propriedade, querem naturalmente proteger o que é seu? Na verdade, não é um trabalho fácil, porque quando nós estamos a falar que os bens são das pessoas, as pessoas têm tendência a querer defendê-los e querer valorizá-los, porque param, não é? Se for uma casa, um espaço, o que seja, é o trabalho de uma vida, é o trabalho diário, e as pessoas têm tendência, como todos nós, a querer proteger o que é nosso e aquilo que é o nosso valor económico e não só, também pessoal e sentimental. Agora temos que ver que muitas das vezes há situações limite. Quem está habituado a estar numa zona rural e que tem alguma predominância de incêndios, tendencialmente tem alguma desvalorização, ou seja, acha que tem mais preparação e tem mais capacidade. E às vezes aí pode estar mais perto do perigo do que propriamente estar em risco. E é por aí que nós muitas das vezes tentamos consciencializar, informar as pessoas. Agora, é um trabalho que muitas das vezes não tem impacto direto, porque as pessoas têm este ímpeto, têm esta tendência de querer fazer a sua proteção. Eu diria que é um trabalho que tem que ser feito, na verdade, tem que ser continuado, mas que nem sempre traduz num resultado direto, porque também aceito perfeitamente que as pessoas, vendo-se muitas das vezes isoladas ou com poucos meios, tendem a querer defender o que é deles, e isso diria que é normal do ser humano quando há esta tendência. Agora, muitas das vezes há aqui uma decalagem muito, muito curta, que é quando nós estamos habituados a uma situação, nós temos tendência a baixar a fasquia da segurança. Isto não é só nos incêndios, é em tudo. Quando nós temos mais vivências, mais experiências perante um evento, nós temos tendência a baixar a fasquia da segurança. E por isso é que muitas das vezes, nestas situações específicas, as pessoas que têm mais vivências com experiências com o fogo têm tendência a estar supostamente mais preparadas e baixam a fasquia da segurança, é quando há a situação dos acidentes, porque aquelas pessoas que não vivem diretamente com o fogo, quando vêm estes cenários, a primeira tendência é querer fugir, é querer se proteger. E por isso é sempre um paradoxo que existe entre aquilo que deve e aquilo que fazemos. Mas a tendência é continuar a informar, continuar a sensibilizar, mas temos a plena noção, quando isto acontece num espaço rural e que as pessoas estão habituadas a lidar com ele e a estar neste âmbito, é muito difícil controlar isto. André Moraes, o Ministro da Administração Interna falou também na questão da distribuição de meios que terá de ser feita, até porque as temperaturas altas vão manter-se durante os próximos dias. De que forma é que esta distribuição de meios, sabendo nós que há 13 distritos, inclusivamente, em alerta vermelho por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de que forma é que poderá acontecer esta distribuição de meios para que as zonas, algumas zonas do país não fiquem desprotegidas? A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em consonância com o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e também com o trabalho de base da Força Especial de Proteção Civil, da análise do fogo, da análise que fazem regularmente, vão criar e vão determinar aquilo que é os locais que há maior incidência, maior predominância para, em caso de incêndio, eles possam se traduzir numa situação mais complexa. E é mediante essa análise criteriosa que é feita pela autoridade, juntamente com a Força Especial de Proteção Civil
em consonância com aquilo que é os mapas meteorológicos disponibilizados regularmente pelo IPMA, que se faz depois esse posicionamento, esse balanceamento operacional pelo Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ou seja, é uma conjugação daquilo que é a análise meteorológica, aquilo que é a análise operacional, aquilo que é a incidência e a recorrência de ocorrências relativamente ao espaço territorial. A autoridade vai colocar meios e recursos pré-posicionados para poder dar uma resposta mais rápida e para evitar a mobilização mais longa de alguns meios e recursos, como é óbvio. Muito bem. André Moraes, obrigado pela análise.